Gostaria de trazer uma afirmação para vocês, para nós começarmos a pensar um pouco na reflexão desta noite, que nós nem sempre somos capazes de ver a realidade, apesar de nós vermos com muita clareza aquilo que está diante de nós. Certa vez eu e a Vânia estivemos, durante as nossas férias, alguns anos atrás, nós fizemos uma viagem para Foz do Iguaçu. Eu não sei quantos irmãos já tiveram a oportunidade de ir a esta cidade. E lá então nós nos deparamos com a beleza da criação. Nós fomos visitar então as cataratas. Talvez seja um dos pontos turísticos mais bonitos ali da região. E aquela monstruosidade de água nos fez então ainda louvar mais ao nosso Deus e reconhecer o poder deste Deus por trás daquela imensidão de águas naquele local. Mas esse não foi o único lugar que nós visitamos nesta viagem. Nós também tivemos a oportunidade de visitar um parque que fica próximo até no trajeto para as cataratas, que chama Parque das Aves. E neste parque nós encontramos diversas espécies de aves. É como se fosse uma espécie de um zoológico, não é? Mas apenas de aves. E lá tinham diversas. Tinham tucanos, corujas. Na entrada do parque, assim, para os meus olhos, é aquilo que vislumbrou, porque eu nunca tinha visto um flamingo de perto, na quantidade que tinha ali. E era muito bonito de ver eles, então, vários daqueles flamingos, aquela cor rosa, né? Muito forte. A criação é muito bela. E quando nós caminhávamos, então, havia uma trilha neste parque, nós chegamos até um local também fantástico de você observar, que é um viveiro de araras. E as araras, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver uma de perto, mas elas são grandes. Elas não são pequenas como papagaios que nós vemos às vezes na cidade, araras são grandes. E este viveiro, ele era tão grande que comportava quase 100 araras. Então você imagine algo parecido com o tamanho desta igreja, talvez um pouco menor na sua altura apenas, cheio de araras. Quase 100 araras sobrevoando todas as pessoas que estavam dentro daquele viveiro, porque o trajeto do parque era dentro do viveiro. Então nós entramos naquele viveiro e ficamos ali observando aquelas aves, naquele momento, que sobrevoavam, e toda a beleza de uma arara com as asas abertas, né, voando aquele local, e várias delas, é a coisa mais bonita de se ver. Nós ficamos encantados de estar dentro daquele viveiro. Claro que em alguns momentos a gente sentia um certo medo, né, porque as araras grandes do jeito que são, sobrevoavam, e nós não sabíamos muito bem como reagir, mas os cuidadores, os tratadores falaram que elas não viriam para cima de ninguém, era apenas para sobrevoar, porque ali era agora para elas o habitat então que elas tinham. Elas recebem ali todas as condições para viver de uma forma livre. Mas como eu disse no início, nós nem sempre somos capazes de ver o que a realidade está nos mostrando perante os nossos olhos. Porque apesar de elas terem ali muito espaço mesmo, é muito grande aquele viveiro, aquelas aves, elas têm apenas uma aparência de liberdade. Porque elas estão dentro de uma grande jaula. Elas dependem dos tratadores para se alimentar. Para elas poderem até sobreviver ali dentro, elas dependem daqueles que vão até aquele viveiro, levar comida, às vezes conduzi-las ao veterinário. É apenas aparência de liberdade. Nós podemos então dizer que o cativeiro é o lugar ou a condição daquele que se encontra preso. E se você for pensar comigo, muitas das pessoas que já estiveram livres e voltaram ou passaram a viver na condição de cativos, aquele que já esteve livre, ele já saboreou o que é a liberdade. Mas imagine comigo aquele que está preso
aquele que está cativo e que nunca conheceu a liberdade. Como ele poderia almejar, então, experimentar o sabor de algo que ele não sabe nem que existe, ou que ele nunca viu, nunca vivenciou, para saber que sensação aquilo traz na sua vida? Para isso é preciso de um milagre, o milagre da liberdade. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5, para nós fazermos a leitura do versículo 1 até o versículo 14. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Vamos ler então do versículo 1 até o versículo de número 14, que diz o seguinte, a palavra do Senhor. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjulgá-lo. Andava sempre, de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada era cerca de 2.000. Precipitou-se de espinhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, é em nome de Jesus que nós agradecemos por mais uma vez nesta noite, podemos abrir a Tua Palavra, ouvir o Senhor, ó Deus, falar aos nossos corações. Para isso nós pedimos que o Senhor, ó Deus, nos abençoe. Através do Teu Espírito Santo, o Senhor fale a cada um de nós, ó Pai. A nós que estamos aqui presencialmente, aqueles que estão nos acompanhando pelas suas casas. Nós cremos no poder do Senhor, ó Deus, pela Tua Palavra. E por isso nós pedimos que o Senhor nos convença da verdade, que o Senhor nos convença da condição em que nós nos encontramos diante de Ti, que o Senhor nos faça compreender, ó Deus, a vontade do Senhor, ó Deus, nesta noite. No nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, quando nós observamos então os evangelhos, nós vemos eles nos permitirem o vislumbre do extraordinário, em momentos onde visualmente o poder de Deus estava presente. Estes foram os milagres de Jesus, vários milagres que nós já observamos ao longo desta série de estudos, que nós observamos então desde a graça de Deus sendo manifestada numa festa de casamento, o primeiro milagre que nós estudamos aqui. Observamos também a graça de Deus sendo manifestada em meio a um imundo, leproso, aquele com quem a comunidade não deveria nem se relacionar por causa
da sua condição. Nós vimos também a palavra do Senhor nos evangelhos nos mostrar a graça de Deus entre aqueles romanos que pela fé de um centurião, o seu servo, foi curado. O milagre do Senhor. O milagre do Senhor no leproso. O milagre do Senhor na festa de casamento, quando Ele transformou a água em vinho. Mas também observamos o milagre do Senhor, a sua ação graciosa, na vida daquele paralítico. Aquele que foi descido, então, pelo meio da casa, pelos 4 amigos, para que aquele homem pudesse chegar até Jesus. E para nós houvesse então o registro deste vislumbre do extraordinário, do milagre de Jesus, do poder do Senhor de forma visível para nós. Porém, nós concluímos na última reflexão que todos os milagres que o Senhor Jesus realizou foram para a sua própria glória. É para a glória de Deus que o Senhor permitiu então todos esses milagres que nós temos registrados. Não é pelo milagre em si, não é pelas pessoas em si que estão ali envolvidas, mas é para que Deus fosse honrado por meio de cada uma daquelas pessoas e também por meio de cada um daqueles que vissem o que estava acontecendo. Então nós olhamos toda a narrativa dos evangelhos e observamos o Senhor Jesus realizando diversos milagres. E então em certo momento Ele está na cidade de Cafarnaum, a cidade de Jesus, como o texto nos disse na semana passada no Evangelho de Mateus. E de Cafarnaum então Ele atravessa para outra margem. E então no meio do mar, como nós conhecemos a narrativa, nós lembramos que o Senhor Jesus passou com seus discípulos por uma grande tempestade. Eles enfrentaram então uma grande tempestade, venceram e chegaram a outra margem. Chegaram ao outro lado, na região de Gadara, onde moram os Gerazenos, porque você encontra no Evangelho de Marcos sendo chamada por Gerasa, dos Gerazenos, ou no Evangelho de Mateus por Gadara, dos Gadarenos. Os comentaristas acreditam que a diferença dos nomes estão apenas para o público que iria os ouvir, e então eles utilizam a diferença das palavras, mas a região é a mesma. A região então de Gadara. E é neste local que a opressão era real sobre a vida de um homem que estava cativo e precisava então de um milagre, o milagre da libertação. O texto mostra para nós que dos sepulcros ele saiu. O texto mostra que um homem possesso por um espírito imundo, espíritos malignos, este homem saiu dos sepulcros de onde ele vivia. Um homem que já havia sido preso por cadeias, ou seja, algemas nas suas mãos e grilhões, algemas nos seus pés. Porém nada, nem ninguém havia conseguido prender aquele homem, porque ninguém podia subjugá-lo. Este homem, ele andava dia e noite pelos montes, gritando, esbravejando em todos os momentos, andava sempre, como o versículo de número 5 nos mostra. Porém, nós vemos aqui então que a força que este homem recebeu para quebrar as algemas dos seus pés ou das suas mãos, ou mesmo a facilidade que ele tinha para andar de um lado para o outro, de dia ou de noite, pelos montes ou pelos sepulcros, não fazem deste homem um homem livre. Este homem está cativo, ele está vivendo preso, enclausurado, porque ele está possesso. Ele está possesso de espíritos malignos, espíritos servos de Satanás.
E quanto a Satanás, a palavra é muito clara ao nos dizer que ele tem como propósito apenas matar, roubar e destruir. Portanto, aqueles que servem a Satanás, os espíritos malignos ou espíritos imundos, como a tradução traz aqui para nós, estes que existem, eles servem a Satanás como enganadores, causam discórdia, causam divisões, geram feridas e destruição apenas. Por isso, o milagre da liberdade encontra urgência entre a destruição neste momento. Aquele homem que vivia entre os sepulcros, o texto nos diz no versículo de número 5, que ele se feria, ele se automutilava com pedras. O Evangelho de Lucas complementa essa narrativa dizendo que, além dele gritar, além dele se ferir, ele andava, portanto, nu entre aqueles locais, ele não tinha vestimentas. Nós não sabemos como estes espíritos imundos entraram na vida deste homem. Mas nós podemos então afirmar que ele está sujeito aos seus pecados. Ele está submisso à sua própria vontade. E por isso, ele se rendeu naquele instante à ação de Satanás em sua vida. E na destruição que Satanás então traz à vida deste homem por meio do pecado, eu e você podemos observar que ele perdeu todo o controle da sua vida. Veja a maneira como ele está vivendo. Veja o local onde ele está vivendo. Ele perdeu a possibilidade de viver em comunidade, de viver com a família. O Evangelho de Lucas nos traz esta referência de que ele não tinha vestimentas, porque ele havia perdido toda a sua decência. Ele gritava por entre os sepulcros, estava perturbado a todo instante, pois estava possesso de espíritos imundos, porque ele já não tinha mais paz. Pela ação de Satanás na vida deste homem, que o conduziu a permanecer nos pecados onde ele estava vivendo, ele já não tinha mais o controle, não tinha mais prazer de viver em sociedade, não vivia mais com a sua família, já não tinha mais paz, já não tinha mais nem decência, porque o pecado torna a vida insuportável. Com a ação de Satanás naqueles que estão como escravos do pecado, a vida se torna ainda mais insuportável. O pecado é a desobediência a Deus. Aquilo então que é totalmente agradável ao inimigo do Senhor. É agradável àqueles que estão longe de Deus. A aparência de liberdade. É exatamente isso que o texto nos mostra que aquele homem parecia ter. Estava livre. Ele não faz o que ele quer. Ele então não tem uma força sobrenatural que torna ele melhor do que os outros homens. Aparência de liberdade. Pois ele não está livre, mas ele está cativo à ação de Satanás por meio dos seus espíritos. É o que o pecado traz para nós. Aparência de liberdade. Parece que é tão bonito, parece que é tão belo, parece que nos dá força. Mas quando estamos como escravos dos nossos pecados, estamos cativos. A igreja subestima a ação e o poder de Satanás. A igreja por vezes se esquece até mesmo que ele existe. Não estamos aqui com a intenção de exaltar o nome ou o poder de Satanás, não, apenas recordar a igreja de que ele existe e que ele possui poder e que ele está agindo. Porque a igreja, quando faz, esquecendo-se da existência e do poder de Satanás, esta então deixa de lembrar o que Pedro diz em sua carta, que Satanás, ele age como um leão em busca das suas presas.
ao redor das suas presas, a um passo em que elas baixem a sua guarda, ele automaticamente vai as devorar. Satanás age assim. Ele está à nossa espera de que ao momento em que nós abaixemos a guarda, ele quer nos devorar. Porque ele veio apenas para matar, roubar e destruir e não trazer vida. E assim nós lembramos que a realidade deste mundo invisível, de principados e potestades, como Paulo diz aos Efésios, jamais deve ser esquecido. Jamais deve ser descartado por todos nós. E nós temos que nos lembrar que a nossa luta, ela não é contra a carne ou contra o sangue, mas sim contra principados e potestades. Irmãos, a palavra ela nos mostra de maneira muito clara que o ladrão, o destruidor, o enganador, ele não deseja nada mais do que acabar com as nossas vidas. Satanás não quer levar você àquilo que aparenta a liberdade, porque ele quer o seu bem, ele quer a sua destruição apenas. E por isso o milagre da liberdade, neste texto, encontrou urgência. Quando aquele homem possesso de um espírito imundo, no versículo de número 6, de longe, ele avistou a Jesus, veja como ele reagiu. Versículo de número 6, o texto diz: quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Veja que momento interessante de nós observarmos o que estava acontecendo com Jesus e com aqueles que estão presenciando toda essa cena. Há um homem conhecido por toda a comunidade dos Gerazenos como alguém que não estava bem do seu juízo, porque ele vivia entre os sepulcros, ele vivia sem vestimentas, vivia gritando por entre os montes. De repente aquele homem corre em direção a Jesus, se prostra diante dele, como o texto de Mateus nos diz, adora Jesus e clama em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Aquele homem estava cativo pela ação demoníaca. Porém, quando ele avista Jesus caminhando pelas terras de Gadara, ele reconhece imediatamente quem é que está chegando para próximo dele naquele momento. E mais do que isso, ele compreende, porque ele sabe disso, que um julgamento será enviado sobre os espíritos malignos. E por isso ele pede naquele instante: não me atormentes. Quando você observa a narrativa do Evangelho de Mateus, o texto ele está dizendo então, está chegada a hora. Porque ele está achando que aquele vai ser o momento que ele vai receber julgamento por parte do Filho do Deus Altíssimo, que está diante dele naquele momento. Ele sabe que vai haver um julgamento e ele acha que este é o momento. Veja que interessante que nós podemos observar nesta fala deste homem possesso por este espírito. Ele não sabe de todas as coisas. Ele não sabe quando esse julgamento virá. Porque Satanás e seus espíritos imundos, eles só têm conhecimento daquilo que o Senhor os revelou. Satanás não conhece todas as coisas. Satanás não conhece o que está dentro da sua mente. Deus sim é conhecedor de tudo, é onisciente. E o Senhor Jesus já nos mostrou isso quando nós estudamos o texto na semana passada. Que ele sabia o que estava na mente dos fariseus, dos escribas, hipócritas, que estavam naquele momento questionando o que ele estava fazendo. Satanás não conhece de todas as coisas. Ele só conhece
aquilo que Deus o revela. Com isso, então, nós podemos dizer que o milagre da liberdade, ele encontrou urgência entre a destruição que estava acontecendo na vida deste homem, e que só é possível por meio da divindade. Porque Jesus Cristo, neste momento, ele foi adorado, não pelo homem que estava ali, mas pelo espírito imundo, ou pelos espíritos imundos que habitavam naquele homem, porque no diálogo que o Senhor Jesus tem com aquele homem, aqui eu faço um parênteses sobre esta passagem, que esse diálogo não é um incentivo para nós conversarmos com aqueles que estão possessos, como muitas igrejas fazem por aí, dando margem, dando palco a Satanás. Não é esta a intenção do texto. Mas quando o Senhor Jesus pergunta àquele espírito qual é o teu nome, ele dá a possibilidade das pessoas naquele momento e de nós entendermos quantos tinham ali. Quantos espíritos estavam naquele homem? E ele responde: legião é o meu nome, porque somos muitos. A palavra legião, então, usada no contexto militar, era referente a um grupo, então, de aproximadamente 6.000 soldados. Quando ele responde, então, naquele instante, legião, é para dar a entender, então, para nós e para aqueles que estavam ali naquele instante, qual é o número aproximado de espíritos que estavam naquele homem, e quantos tormentos aquele homem estava então sofrendo. Veja a intensidade da destruição que esses espíritos estavam trazendo para este homem. Não era apenas um, era mais de 2.000, como o texto vem trazer para nós na continuação do texto. E é por esses espíritos que eles, ao avistarem o Senhor Jesus chegando pela terra de Gadara, correm em sua direção, o adoram e o chamam de Filho do Deus Altíssimo. Reforço mais uma vez aqui, não é o homem que está dizendo isso, é o espírito imundo que está possuindo aquele homem. Tiago já nos diz em sua carta que a fé para nós cristãos, ela não é suficiente se nós não demonstrarmos ela. Ela é morta se nós não vivermos ela no nosso dia a dia. Porque Tiago reforça que até mesmo os demônios temem e tremem diante do Deus Todo-Poderoso. E é isso que nós estamos vendo aqui. Os espíritos imundos creem em Deus, creem no poder de Deus, reconhecem a autoridade do Filho de Deus que está diante deles naquele momento. Quando eles então proclamam Filho do Deus Altíssimo, é a maneira como nós temos para compreender a divindade que está perante eles neste momento. A divindade de Cristo Jesus é a revelação para nós da natureza misteriosa do Senhor Jesus. Na semana passada, quando observamos o Evangelho de Mateus, nós vimos então os escribas chamarem Jesus de Filho do Homem. E quando essa expressão é usada, ela enfatiza a humanidade de Jesus. Mas quando ele é chamado de Filho de Deus, ou Filho do Deus Altíssimo, eles estão reconhecendo a divindade do Senhor Jesus. E assim nós podemos entender o texto de João, capítulo de número 10, versículo de número 30, que o Senhor Jesus, então ele diz: eu e o Pai somos um. Este texto lembra a nós então que Jesus e o Pai são um em essência, em poder, em glória. Eles possuem dentro da Trindade funções diferentes, porém eles são Deus. Jesus Cristo é o Deus que encarnou em forma humana, para cumprir, portanto, a sua missão e nos resgatar da escravidão dos pecados, porque somente se fosse Deus,
é que ele poderia suportar o peso do pecado. Somente sendo Deus, ele poderia aplicar os efeitos do que ele fez, morrendo e ressuscitando na minha e na sua vida hoje. Se não fosse Deus fazendo isso, não seria possível. Jesus Cristo é Deus. E é isso que esse texto traz para nós, mas veja que interessante, não é o homem que está reconhecendo a divindade de Deus, mas é o espírito imundo. É o espírito maligno que está reconhecendo que é o Filho de Deus que está diante dele, porque aqueles demônios reconhecem a autoridade de Jesus. E por isso, na continuação do diálogo, quando antes o Senhor Jesus então dizer para aqueles espíritos saírem daquele homem, eles então pedem a Jesus. Versículo de número 10, rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Provavelmente aqui, pelo entendimento dos teólogos e comentaristas, o pedido dos espíritos é para que eles não saíssem daquela região, porque a região de Gadara era onde habitavam os gentios. E provavelmente eles queriam então continuar agindo na vida daqueles que ainda não serviam a Cristo Jesus. Daqueles que estavam sujeitos ao domínio das trevas de Satanás. Há um pedido aqui. Mas na continuação do texto, eles então pedem, versículo de número 12, porque próximo a deles pastava uma manada de porcos. Eles pedem, manda-nos para os porcos para que entremos neles. Olha que interessante, os espíritos estão pedindo, há uma submissão clara dos espíritos malignos perante a autoridade do Filho do Deus Altíssimo. Ela é notável a cada fala e a cada postura desses espíritos ao longo desta narrativa. Porque o milagre da liberdade, ele é possível apenas por meio da divindade. Há um Deus apenas. E este Deus estava, portanto, encarnado ao longo do seu ministério. Jesus Cristo, o próprio Deus, que havia atravessado a tempestade em meio ao mar da Galileia, estava ali agora, ordenando aos discípulos que eles saíssem daquele homem e eles entrassem na manada dos porcos. Veja que interessante, então, os espíritos imundos nos mostram aqui que Satanás e os seus espíritos não só não sabem de todas as coisas, como eles também não têm autoridade para fazer o que eles bem querem. Como você pode observar quando lê o livro de Jó, o Senhor permite que Satanás venha agir, mas coloca um limite para ele naquele momento. Assim o Senhor Jesus, no versículo de número 13, inicia dizendo, Jesus o permitiu. Permitiu então que aquele espírito, aquela circunstância não estivesse mais naquele homem, que eles não saíssem daquele país, daquela região e entrassem então nos porcos. Porque até mesmo os espíritos imundos, que são criaturas de Deus, rebeladas, mas estão sujeitas à autoridade do nosso Senhor, do Criador de todas as coisas. E eles então são lançados aos porcos. E o texto mostra para nós, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, versículo de número 13. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Ao se lançarem, então, despenhadeiro abaixo, dentro dos porcos, nós podemos reforçar aqui, que este foi o pedido dos espíritos, para que eles então entrassem naqueles porcos. Observe então que para Satanás e para os seus espíritos imundos,
Não há diferença se eles estão agindo ou eles estão em um ser humano ou se eles estão em um porco. Para eles não há diferença entre um ser humano e um animal. Para Satanás, se for lhe permitido, ele então chega a conduzir o ser humano a viver em condições como um animal vive, porque ele não deseja dar a eles vida, mas ele deseja levar eles à destruição, à humilhação, como aquele homem estava vivendo naquele momento. É indiferente onde eles estão habitando naquele instante. E por isso eles são lançados aos porcos, e aqueles porcos se lançam despenhadeiro abaixo. A morte desses porcos afogados neste mar, ela foi uma permissão para garantir àqueles que estavam observando naquele instante que aqueles espíritos imundos haviam entrado nos porcos e que já não estavam mais naquele homem. É uma garantia, portanto, da liberdade, de que um milagre havia acontecido na vida deste homem que estava vivendo há tanto tempo entre os sepulcros, que estava vivendo há tanto tempo sem honra pela vida como ele estava levando. Então veja que apesar de todo o poder, de toda a sutileza de Satanás e de seus espíritos agindo sobre toda a terra, onde há trevas, onde existem pessoas ainda em trevas, Jesus Cristo, o Deus encarnado, é aquele que possui a autoridade absoluta sobre tudo aquilo que foi criado, inclusive sobre os demônios, inclusive sobre Satanás e sobre o seu poder. A autoridade de Cristo Jesus, ela é vista quando os homens, que o texto nos mostra, não foram capazes de prender aquele que estava possesso de um espírito imundo, nem com cadeias, nem com grilhões, porque ele tinha força tamanha que permitia que ele despedaçasse aquelas cadeias. E o texto mostra para nós que não era apenas um espírito, mas era cerca de 2.000. Apesar da força que aquele homem tinha, apesar da quantidade de espíritos imundos que estavam dentro daquele homem, Satanás tem o poder absoluto sobre os espíritos imundos. O Senhor Jesus tem a autoridade sobre todas as coisas criadas. E João, na sua primeira carta, ele afirma, portanto, que o Senhor Jesus veio para destruir as obras do diabo. E assim o Senhor Jesus fez. Ele fez ao longo de todo o seu ministério, libertando a muitos das opressões, porque este não foi o único momento que Jesus então expeliu os demônios. Vários outros momentos nós observamos essa narrativa. Vários milagres Jesus realizou, permitindo que o vislumbre do extraordinário acontecesse. Como nós acabamos de ver, nesta manada de quase 2.000 porcos. Jesus levou cativo o cativeiro, como o apóstolo Paulo nos diz em sua carta aos Efésios. Porque Jesus Cristo venceu a morte. Ele venceu os grilhões da morte para resgatar os pecadores do cativeiro, da escravidão, para libertá-los do cativeiro das trevas. A autoridade esta, que após a sua ressurreição, ele concedeu posteriormente também à sua igreja. Assim, nós podemos afirmar que as portas do inferno jamais irão prevalecer contra a igreja, porque sobre o nome de Jesus não existe autoridade que esteja acima. O nome de Cristo Jesus está sobre todas as coisas e é sobre o nome dele que a igreja foi então estabelecida. Sobre a pedra angular, a rocha,
onde nós devemos estar firmados diariamente. Porque Jesus Cristo tem autoridade por ser Criador, inclusive de Satanás e de todos os seus demônios que acham que ainda vencerão esta batalha. Porém, as Escrituras nos dizem que esta batalha já está ganha pela autoridade do nosso Senhor. Mas veja então que o milagre da liberdade gerou espanto. Versículo de número 14, os porqueiros, os donos dos porcos, daquela manada de porcos, eles fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Gerou então espanto naquelas pessoas do que havia acontecido, porque eles haviam perdido, afinal de contas, todo o seu lucro. Eles ganhavam dinheiro através daquela criação de porcos, e eles correram contar isso para todos aqueles naquela cidade. E veja o que o texto continua dizendo para nós. Então, saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. O povo daquela cidade observou o que estava acontecendo porque eles conheciam aquele homem. Eles sabiam como ele vivia até aquele instante. Eles sabiam que ele vivia nos sepulcros, que ele vivia sem vestimentas, que ele não estava em perfeito juízo, que vivia esbravejando pelos montes a todo tempo. E naquele momento, então, eles vislumbraram o extraordinário. Eles puderam ver o milagre da liberdade. Agora aquele homem estava vestido. Agora aquele homem estava em perfeito juízo. Aquele homem não estava mais fora de si, como estava antes. E o milagre da liberdade é aquele que gera discípulos. Porque todas aquelas pessoas que souberam do ocorrido com os porcos, eles não tiveram este privilégio de se tornar discípulos, porque o texto no versículo de número 17 diz que eles rogaram para que ele se retirasse daquela cidade. Talvez pelo lucro, talvez pelo medo, eles rejeitaram a Cristo Jesus, o seu poder e a sua autoridade naquele instante sobre os espíritos imundos. Porém, aquele homem, o único homem que estava ali, que foi liberto, ele pediu para Jesus para que ele pudesse o acompanhar em sua caminhada. Versículo de número 18, ao entrar Jesus no barco, Jesus estava prestes a atravessar para o outro lado. No texto que nós já estudamos, ele vai voltar para Cafarnaum. Suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Ele deseja agora seguir a Cristo Jesus, porque ele reconheceu de onde veio o poder, ele reconheceu quem é que deu liberdade a ele naquele instante. Aquele homem sabe o sofrimento que ele passou até aquele momento em que ele se encontrou com Cristo Jesus. Porque o milagre na vida daquele homem, do que aconteceu no seu interior, também foi para o seu exterior, e agora era visível. O vislumbre do extraordinário na vida daquele homem era visível para toda a comunidade. Onde é que aquele homem não pôde estar durante todo este tempo? Na sua própria casa. Então o Senhor Jesus, naquele instante, ele sabia de que aquele homem não poderia dar maior testemunho senão na sua própria cidade e dentro da sua própria casa. E por isso, no versículo de número 19, Jesus não permitiu. Não deixou que ele o acompanhasse. E deu a ele uma ordem. Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Jesus sabia que o melhor lugar para alguém testemunhar do seu poder era dentro da própria casa. É dentro do próprio lar. Porque o milagre da liberdade gera discípulos que em seus lares eles testemunham do poder de Deus. É nos seus lares que eles têm como anunciar a compaixão que o Senhor teve para com as suas vidas.
quando eles reconheceram que eram pobres pecadores, que eram falhos, e mereciam apenas a condenação e a ira do próprio Deus. Este homem ouve a direção daquele que agora é o seu Senhor, porque ele quer o seguir. E o versículo de número 20, encerrando então este texto, diz para nós: então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Meus irmãos, este homem testemunhou o poder de Cristo Jesus, a compaixão do Senhor sobre a sua vida, porque o milagre da liberdade, como todos os outros milagres, não tem como propósito em si o próprio homem, ou o próprio milagre, mas sim o Deus que agiu, o poder de Deus que foi manifesto ali, para que o Senhor pudesse ser glorificado, honrado e servido. É a proclamação do seu poder e autoridade sobre todas as coisas que este homem fez em Decápolis, que fez as pessoas se admirarem pelo que o Senhor havia feito na sua vida. Porque discípulos são chamados para glorificar ao seu Deus. Discípulos são chamados para anunciar sobre o verdadeiro evangelho, testemunhar sobre a morte de cruz que Jesus Cristo passou, para falar sobre a vida na ressurreição que Ele nos oferece, para enfrentar as oposições da sociedade, para permanecer firmados na rocha e confiar no poder de Deus para libertar outras pessoas do poder das trevas. Meus irmãos, muitas pessoas ainda estão cativas. Muitas pessoas vivem como aquelas araras. Uma grande jaula traz para elas a impressão de que elas estão livres, que elas podem fazer o que elas bem entendem das suas vidas, mas não passa de aparência de liberdade, porque elas ainda estão escravas do pecado, porque elas ainda estão escravas nas trevas, sujeitas à autoridade de Satanás, cativas ainda no cativeiro, cativas à escravidão dos pecados, à ação destruidora de Satanás sobre as suas vidas. Porém, eu quero que você se lembre que Jesus Cristo tem poder. Jesus Cristo tem poder para realizar o milagre da liberdade na sua vida e permitir que eu e você desfrutemos da comunhão com o nosso Deus. Jesus Cristo já conquistou isso por nós, quando Ele morreu na cruz e ressuscitou. Quantos são aqueles que ainda estão oprimidos? Quantos são aqueles que ainda estão vivendo debaixo da escravidão dos pecados em sofrimento? Estão sentindo a destruição do pecado, da ação de Satanás em suas vidas, porque se nós não estamos com Deus, nós estamos contra Deus. Quantos estão ainda vivendo nos sepulcros, sem controle, sem paz, sem propósito ou sem decência? Com isso eu quero lembrar a todos: não subestimem o poder e a ação de Satanás. A nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, mas sim contra principados e potestades. Porém, lembre-se que Jesus Cristo possui poder e autoridade absolutos e supremos sobre todas as coisas criadas, inclusive sobre Satanás e sobre os seus demônios. Portanto, somente Ele é capaz de libertar. O Filho do Deus Altíssimo, Ele já levou cativo
o cativeiro, quando venceu a morte, e oferece assim para todos nós vida abundante. Portanto, eu convido você nesta noite a tornar-se discípulo de Cristo Jesus, rendendo-se àquele que é soberano sobre todas as coisas. Quero convidar você a se colocar em pé neste momento. Convido os irmãos da equipe de louvor que venham à frente para nos conduzir neste último louvor.